Estamos ao vivo, Alberto. Ótimo. Deixa eu dar uma olhadinha lá na página para ver se está ao vivo aqui, tá? Eu vi que eu vou fechar aqui também algumas coisas que tinha aberto para não ficar pesando aqui na... Tranquilo. Nós estamos ao vivo. Aham. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá ao vivo, tá? Só não sei se as pessoas estão conseguindo... eu tô com os dois áudios agora, tanto do... Peraí. Baixa o microfone de um deles. Deixa eu ver se as... Tá ao vivo, tá? Só não sei se as pessoas estão conseguindo... tô com os dois áudios agora. Tá tendo um pequeno delay na... vou baixar aqui agora. É normal. É normal. Quando sou eu convidando, ficam sempre algumas situações de gênero. Tá. Acho que agora deu. Tá me escutando, Alberto? Nada que interfira. Estou perfeitamente. Perfeito. Eu não tô conseguindo ver quem tá entrando. Você não tô conseguindo ver. Você tem o chat ativo do lado direito? Tenho. Pronto. Então, os clientes, provavelmente, quando fizerem comentários, vão aparecer exatamente aí. Do seu lado. Tá. Do seu lado direito. Alguém fez um sinalzinho aqui. Sônia. Tudo bom, dona Sônia? Deixa eu ver aqui. Tá. Vamos deixar o pessoal entrando aí. Cada vez que a gente muda a plataforma... Não. Sempre tem algum imprevisto, não adianta, né? Normal. Deixa eu só tentar apagar aqui algumas coisas, fechar aqui algumas páginas que tinha aberto. Até documentos em Word, que essa porcaria depois vai pesar aqui. E assim já não bloqueia. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar isso aqui para trás também. Desse lado. Assim eu já vejo você bem melhor. Tranquilo. Aqui fazendo os ajustes. Sem problema. É diferente falar pelo computador, pelo laptop ou pelo... Sim. Mas é melhor, né? Eu prefiro pelo computador do que pelo celular. Tem mais recursos, mais... Sem dúvida. Já temos 8 pessoas aqui na sala. Que legal. Só mais um minutinho, pessoal. Só mais um minutinho. Deixa eu desligar aqui o meu celular também. Tá. Quando tu estiver pronto, aí tu me dá um ok que eu... Podemos ir. Deixa eu só... Podemos começar? Podemos, porque aí deixa eu baixar o som aqui do meu celular, senão cada mensagem que entra, cada notificação, a gente fica percebendo. E assim a gente pode conversar à vontade. Então, quando você quiser, pode se apresentar. Então tá, Alberto, eu vou me apresentar aqui, vou apresentar um pouco também da empresa, né, da TripNet. Isso. Eu sou o Ezequiel Caldas, sou diretor da TripNet, que é uma empresa que atua no ramo de turismo, com foco em viagens em grupos, né, com acompanhamento. Né? As nossas viagens sempre priorizamos que nossos clientes assintam e vivenciem a experiência de verdade do lugar que estão conhecendo, né? E graças a ti a gente consegue chegar a esse objetivo, né? Porque o teu trabalho é excelente. Obrigado. Então, nosso escritório é em Porto Alegre, né? Mas hoje com
como é que se chama, com as redes sociais, a gente estamos conseguindo, né, atingir outras cidades do Rio Grande do Sul, também do Brasil, né, na verdade, o Brasil todo hoje, né, temos clientes de São Paulo, Rio, Santa Catarina, Paraná, e estamos já há 7 anos no mercado, né, e é isso aí, Alberto. Agora tu podia também te apresentar um pouquinho aí, te apresentar, falar um pouco da empresa. Olha, então, muito obrigado. O meu nome é Alberto Costa, sou o diretor-geral da Glamour Turismo, uma operadora que tem sede aqui em Portugal, mas nós operamos em Espanha, França, Alemanha, Áustria e fazemos este circuito dos países europeus, dos países de leste, do leste europeu, dos quais vamos falar hoje. Então, queria agradecer aí ao Ezequiel, e normalmente as lives são feitas com a Fernanda. Exatamente. E hoje é um prazer estar com você pela primeira vez. Obrigado. E vamos falar aqui um pouquinho dessa viagem e queria talvez fazer aqui um enquadramento para quem está nos escutando pela primeira vez, que é o seguinte: essa viagem vai ser dividida em 4 lives. Nós vamos hoje nos centrar em Berlim, por causa da densidade, do conteúdo. Vamos estar 3 dias e meio em Berlim. Então, ao contrário do que ocorre com muitas vezes outros operadores, outros roteiros, nós decidimos colocar uma ênfase grande em Berlim, porque merece. Eu acho que ou pelo menos vou me esforçar por justificar a vocês o porquê desses 3 dias e meio em Berlim. Tem muito que eu disse. Se tivéssemos 10 dias, teríamos conteúdo para isso. Mas, enfim, o essencial eu acho que vocês vão gostar de ver. E é isso que o Ezequiel estava a dizer. Eu estou apontando para a esquerda porque a sua imagem está me aparecendo aqui à esquerda. Ué? Peraí. Não, mas é normal, é o que eu coloquei assim. Ô, Roberto, desculpa, deixa eu te interromper um pouquinho. Eu esqueci de falar também que, na verdade, é uma live sobre o roteiro leste europeu, né? Que nós estamos fazendo parceria com a Glamour, e que vai ser para o ano que vem, 2021, né? Então, vai ser um todo de 4 lives, começando hoje por Berlim, na verdade, né, Alberto? Isso. E é isso aí. Se você quiser falar as datas já da viagem. Assim, é dia 13 de maio a saída. 13 de maio a saída, 2021. Exatamente. Então, vamos começar um pouquinho para falar, para dar um enquadramento geral e depois vir para o particular. Nós vamos visitar Berlim, Praga, Lednice, que é uma cidade que vocês vão achar lindíssima, muito pouco conhecida, mas vale a pena, por isso é que eu coloquei no roteiro. Bratislava, Budapeste, que vocês vão achar lindíssima, tanto Buda quanto Peste. E vamos terminar em Viena, na capital imperial da Áustria, né? Já foi sede do Império Austro-Húngaro, então tem toda aquela magnificência, e a gente vai falar disso quando chegarmos lá. Então, como eu disse, hoje vamos centrar a nossa preocupação em Berlim. Queria também complementar, e tínhamos falado até sobre isso, que, obviamente, quem estiver no Brasil e quiser vir nessa viagem, que vai ser uma viagem fantástica, é a viagem certamente inesquecível. Vocês com certeza fizeram e vão fazer muitas viagens, mas esta eu garanto que vai ficar na memória de vocês para sempre. Vou ser eu mesmo que vou acompanhar esse grupo da TripNet, então a minha responsabilidade dobra. Estou mais tranquilo agora, viu, Alberto? Fico mais tranquilo com isso. Obrigado. Mas a minha responsabilidade, obviamente, dobra. Mas vou fazer o meu possível exatamente para que vocês nunca esqueçam uma viagem dessas.
Mas estava dizendo, quem estiver no Brasil, obviamente, quiser vir, como é lógico, se integra no grupo. A TripNet tem a característica de embarcar em aeroportos de cidades diferentes, o mesmo grupo que depois se junta, o que quer dizer que se você estiver em Belo Horizonte, Cuiabá, Recife ou Rio de Janeiro, poderão, obviamente, embarcar, mesmo até que o voo não seja o mesmo. Quando chegarmos aqui, nós juntamos todo mundo em Berlim. E também vai aqui uma palavra para quem estiver aqui em Portugal, seja brasileiro, obviamente, ou cidadão português, e que queira nos acompanhar nessa viagem. Aí, nesse caso, irão comigo daqui, né? E sim, o contato, obviamente, é sempre com o Ezequiel da TripNet, mas, logisticamente, partiremos daqui, vão comigo, e juntamos o grupo que vem do Brasil, e vai ser certamente uma festa. Então, não sei se o Ezequiel queria dizer assim mais alguma coisa. Alberto, na verdade, eu queria só dar um salve aqui pro teu xará, o Alberto Vargas. Ele colocou... Um abraço. Ele colocou aqui, a grande Ezequiel, o melhor churrasqueiro do Vale dos Sinos. Ô, Alberto, na verdade, ele me salvou. No ano passado, a gente fez um churrasco para um pessoal dos grupos de Portugal e da Itália. E ele, não, vou te ajudar. Quando viu, eu deixei ele sozinho lá na churrasqueira, ele fez sozinho lá, para 50 pessoas o churrasco. Grande Alberto, um grande abraço aí, viu? Um abraço também, Alberto. E um abraço também da Margot. Também. Exatamente. Vamos então falar de Berlim. Nós vamos chegar e, dependendo aí do horário que cada grupo tenha, se for ainda muito cedo para fazermos o check-in no hotel, o nosso ônibus vai dar uma voltazinha panorâmica pelas cidades e passando nas principais avenidas e tal, nos principais pontos que depois nós vamos conhecer. Se já for tarde, obviamente, vamos todos descansar, porque algumas dessas pessoas, obviamente, vão ter um número de horas de voo bastante grande e vamos descansar nesse dia. No dia seguinte, nós vamos conhecer, então, Berlim em 2 dias e meio. E, portanto, aquilo que eu vou resumir aqui vai se estender, não se preocupem, não vamos ver isso tudo num dia, temos 2 dias e meio. Eu é que vou condensar para resumir Berlim numa live só. Então, estava dizendo que nós vamos visitar, claro, alguns pontos turísticos convencionais, como o Tiergarten, o Reichstag, o Portão de Brandemburgo, como vocês provavelmente já conhecem, e está até na foto da live. Exatamente. O Memorial do Holocausto, enfim, Checkpoint Charlie, que é famoso também. Mas nós nos propomos levar vocês bem mais além do que os tradicionais pontos turísticos. Nós vamos... Isso é na Glamour e na TripNet nós temos um banner com alguns valores. Um deles é exatamente esse. Fazermos com que as pessoas degustem as cidades, entendam as cidades, entendam, às vezes, uma paisagem, degustem uma comida, obviamente. Também vamos fazer isso. A minha função, antes de mais nada, é engordar vocês. Ou seja, esqueçam dieta, esqueçam isso tudo, vocês vão, certo? Esqueçam balança, lá não tem balança, conosco não tem. Então, vocês vão degustar, obviamente, tudo isso, os vinhos, etc. Cerveja alemã, que é famosíssima, vocês sabem. Mas, mais do que isso, vamos fazer com que vocês entendam um pouco o país que vocês vão visitar e as cidades que vocês vão visitar. Eu sei que Berlim, pelo fato de ter estado do lado de lá da cortina de ferro durante muitas décadas, passa um pouco desapercebido ou é menos conhecida, sobretudo num país como o Brasil, que felizmente não viveu os dramas que a Europa viveu. Mas para quem tem um pouquinho mais de idade, eu já estou com 6.0, já não peguei nenhuma dessas guerras mundiais, mas peguei uma terceira guerra, né, que é a Guerra Fria. E muitos dos que estão me escutando pegaram também. O Ezequiel é um pouco mais novo,
mas vamos viver, sentir um pouco essas consequências na cidade. Cidade, por exemplo, essa que não tem um centro histórico, ao contrário do que ocorre com todas as outras cidades europeias que a gente tem falado e que a gente visita, Berlim não tem um centro histórico, ele, como é evidente, foi completamente destruído, né? Mas tem uma porção de locais muito interessantes, uns antigos, outros modernos, e é uma cidade em que vocês vão notar um multiculturalismo imenso, enorme, talvez como em poucas outras cidades. Eu costumo brincar dizendo que se na rua principal passar um casal andando de bicicleta completamente nu, eu acho que só nós olhamos, porque o berlinense normal nem repara, porque o pessoal é todo... são tribos diferentes, entendeu? Então é bem normal você encontrar um camarada com uma argola no nariz, um outro com um turbante, o outro sem nada disso, um senhor perfeitamente engravatado, tipo inglês, que está indo para uma reunião. Enfim, tem um pouco de tudo. E vocês vão notar isso, não só no comportamento, no à vontade das pessoas, até no vestir, até na maneira de vestir. É um informal até muito mais informal do que aquele que a gente está habituado no Brasil, né? Ou num clima tropical. Então vocês vão sentir logo isso fica patente. Vão ver isso também nas pinturas nas ruas, vocês vão achar esquisito como é que uma cidade tão moderna tem tanta pintura nas paredes, tanto grafite, porque ali há uma diferença muito grande, eles inclusive incentivam isso, claro que está controlado, mas incentivam isso. Há uma diferença, vocês vão perceber em Berlim, entre pichação e arte mural, ou seja, quando eles fazem um grafite, eles encaram isso como uma demonstração de arte, e é mesmo, em alguns locais é mesmo. Vocês não vão ver monumentos pichados, por exemplo, mas vão ver muitas ruas e muitos muros, muitas paredes que foram preparadas pela prefeitura exatamente para serem decoradas pela mão desses artistas, que têm alguns brilhantes, né? Tem alguns brilhantes. Outros, nem tanto, mas vocês vão ver isso. Mas nós vamos começar por mostrar a vocês... Ezequiel, quando quiser interromper... Não, pode deixar. É até um favor. Não, então... eu gosto, é muito bom assim para meus ouvidos, viu, essas histórias. Porque aí vai quebrando esse monólogo. Mas estava dizendo que nós vamos começar, talvez mostrando a vocês, dois tipos de Berlim. Aliás, três. Um histórico, um antes, um real, imperial, da época do século, até o século XIX. Depois vamos mostrar a vocês uma Berlim do século XX, com tudo que teve de dramático, e vamos contar essas histórias mais profundamente ou menos profundamente, dependendo do interesse que cada pessoa tenha. E, portanto, tenho todo prazer em aprofundar isso, porque acho que faz parte da nossa cultura, da nossa história, e algumas dessas coisas eu costumo brincar dizendo que se a pessoa é jovem, eu gosto de dar um livro de história para ela ler. Se a pessoa já não é tão jovem quanto isso e se comporta como, às vezes, a gente, infelizmente, vê se comportar, fico com vontade de dar um comprimido para Alzheimer. E a pessoa já esqueceu o que aconteceu. E isso, se nos livros e nos jornais e na televisão parece uma coisa muito distante, vocês ali vão sentir isso de perto. Aquelas paredes ainda vibram, aquele chão ainda vibra com tudo o que aconteceu no século XX e que mexeu com toda a nossa vida, mais na Europa, obviamente, mas no planeta inteiro, como vocês sabem. Bom, e estava dizendo que ia mostrar três. Então, a Imperial, aquela do século XX, e vou mostrar também a Berlim, ou a Alemanha, pujante, a Alemanha renovada, a Alemanha que saiu mais uma vez das cinzas e é hoje uma cidade, além de muito moderna, é o motor da Europa, política, civilizacionalmente, do ponto de vista até de direito,
e de normas, de cultura, né? Então, estamos falando do carro-chefe da União Europeia, né? A Alemanha... É um país exemplo para a Europa, né? Não só para a Europa, para o mundo inteiro, na verdade. Sem né? dúvida. Pela superação, por tudo né, que passou no século XX, ali, desde a Primeira Guerra até o final da Guerra Fria também, né, Alberto? Isso Exatamente. aí sofreu bastante. É isso que a gente vai falar. No caso do século XX, obviamente, vamos colocar a Primeira e a Segunda Guerra, a segunda, obviamente, consequência da Primeira, e a Guerra Fria, que é a tal terceira que eu ainda vivi, porque eu trabalhei numa empresa alemã e vivi muito perto, falava, ia lá muitas vezes. Quando caiu o muro, então tinha colegas da fábrica que me contavam coisas que, para mim, como brasileiro, e eu tinha vindo há pouco tempo do Brasil, para mim parecia uma coisa realmente muito, muito distante. E ali, obviamente, ganharam muito peso. E a queda do muro de Berlim nessa época, em 1989, em setembro, foi completamente emocionante para quem viveu, digamos, tudo isso da Guerra Fria. Então, estava dizendo que vou mostrar essas três Berlins, essas três Alemanhas, e estamos falando de um país que foi completamente arrasado 2 vezes no espaço de 100 anos e por 3 vezes se reergueu, né? Era enorme, potente e poderosa antes da guerra, antes da Primeira, foi massacrada, se levanta no início da Segunda Guerra Mundial, foi outra vez derrotada e pela terceira vez se levanta e consegue gerir muito bem a questão da Guerra Fria, porque, obviamente, se passou tudo ali, de um lado e do outro, do muro da Cortina de Ferro. Então vamos começar pela Imperial. Nós vamos levar vocês primeiro a um palácio muito bonito, muito do século XVII, chamado Charlottenburg, que tem esse nome, Charlotte, porque o rei da Prússia, naquela época, a esposa era Carlota, Charlotte, e depois da morte dela, ele resolve dar o nome do castelo, o nome dela ao castelo. Os jardins são lindíssimos, vocês vão adorar a decoração, está muito bem conservado, muito bem restaurado, como é lógico. Os jardins são tipo francês, né? Existem aqui 2 estilos na Europa, né? O estilo inglês, que é mais verde, menos, ou seja, tem menos flores e é um estilo diferente, e o estilo francês, que vocês se têm na mente, o Jardim de Versailles, é mais ou menos aquele tipo de jardim muito bem contornado, cheio de rococós ou de barroco, e é um jardim desse género. Portanto, ele imita muito bem os jardins parisienses, né? Bom, e portanto estávamos dizendo que no final dessa visita, aí sim, nós vamos atravessar um parque lindíssimo, é um pulmão verde da cidade de Berlim. Aliás, Berlim tem uma quantidade enorme e uma preocupação que é comum aos alemães com o verde, com o ar puro, com a natureza. Eles vivem muito, ficam todos satisfeitos quando acaba o período de neve ali, final de abril, e começam vindo os primeiros dias de sol, assim como esse que está fazendo hoje em Portugal. Você vê os alemães saírem de casa como os coelhos saem das tocas, né? Sai todo mundo, ainda tem neve, mas o cara traz a criança atrás na bicicleta, você vê o pessoal andando no meio da floresta, e para quem não está habituado àquilo, diz que esse cara está fazendo isso com o frio do cão, mas pelo fato de estar com o sol, o sujeito já sai. Então, estava dizendo que eles têm uma preocupação muito grande, e esse Tiergarten, é um parque muito verde, muito grande, é o segundo maior da Alemanha, ele só perde para o Jardim Inglês de Munique, para quem conhece, obviamente, Munique, mas é um jardim muito interessante. Nós vamos atravessar tudo isso, é ali que fica também o Jardim Zoológico, e vamos atravessar para ir ver um dos principais pontos turísticos, que são os portões
de Brandemburgo, né? Brandemburgo porque, como você sabe, as cidades europeias, quando tinham uma fortaleza, uma muralha cercando e defendendo as cidades, tinha várias portas. Aquelas que apontavam para as cidades importantes, que era o caso de Brandemburgo, recebiam o nome da cidade para onde se dirigiam, né, a estrada. Então, assim, em Espanha temos a Porta de Toledo, em Madrid, porque é a estrada que dava, quem queria sair de Madrid, queria ir para Toledo, sair por essa porta. E a de Brandemburgo é exatamente a mesma coisa. Aliás, tem duas coisas interessantes, quando chego lá, vou mostrar isso a vocês, porque vocês estão habituados a ver só a foto, né? E se virem na foto aí da lâmina, vocês vão ver que a porta, obviamente, já foi restaurada. Há tempos atrás, obviamente, há séculos atrás, não era assim. Mas agora tem mais um aspecto de um arco de triunfo, né? E ela tem uma coisa curiosa, é que as portas por isso é que se chamam portas, no plural, porque não é apenas uma. As pequenas, as laterais mais estreitas, era para o povo. E só na mais larga era para a realeza, ou seja, para os imperadores e para a família imperial, para a família real. Então, é interessante. Obviamente, eu vou fazer vocês passarem pela porta principal conforme vocês merecem, porque os príncipes e os nobres agora são vocês. Então, vamos passar por ali. Mas depois vou chamar a atenção de uma escultura que tem em cima, né, com uma quadriga e uns cavalos e tal. E não é que tenha nada de especial. O que acontece é que quando Napoleão conquistou a Alemanha, uma das coisas que, assim como ele levou o obelisco do Egito para a Praça de la Concorde em Paris, ele entendeu que isso deveria ser tirado dali e ele olhou para isso como um símbolo de poder. Quando o Hitler conseguiu chegar à França, obviamente fez o oposto, né? Pegou exatamente aquilo e colocou no devido lugar, que é em cima da porta de Brandemburgo. Ou seja, isso para dizer que aquela porta, coitada, viveu, presenciou, foi testemunha de muitos dos massacres e das querelas políticas e militares que houve na Europa. É uma porta também que ficou durante muitos anos, até há poucas décadas, mesmo já depois da queda do Muro de Berlim, ficou completamente destruída, porque ela estava numa posição infeliz para a porta. É porque ela estava na terra de ninguém. Ou seja, quando se construiu, no final da Segunda Guerra, se construiu o Muro de Berlim, ela ficou naquela zona que não pertencia a ninguém. Então, quando caiu o Muro de Berlim, eles também levaram algum tempo a rodear aquela praça e a colocar aquela praça com a dignidade, obviamente, que ela merece. E foi para ali, curiosamente, que os alemães, quando finalmente o muro caiu e as duas Alemanhas se reunificaram, foi para ali que eles foram comemorar, porque para eles aquela porta representa mais do que um arco de triunfo, representa, digamos, o símbolo da paz. Finalmente, nós conseguimos ter os nossos irmãos do outro lado junto conosco. É assim que os alemães ocidentais olhavam para os alemães orientais e não como inimigos, né? Os inimigos, obviamente, estavam no governo. Mas, enfim, estava dizendo que vamos visitar, digamos, essa porta. Vou chamar a atenção de vocês, quase paralelo à porta, vocês vão ver marcado no chão onde é que passava o muro, está feito em paralelepípedo, porque aquela praça, obviamente, agora já é muito movimentada, de trânsito, mas eles fizeram questão de deixar marcado no chão, em paralelepípedo, aonde é que passava o muro. E nós vamos ver que o muro é quase omnipresente em Berlim. Já agora, falando um pouquinho do muro, e talvez por causa de uma conversa que eu tive com o Ezequiel, só esclarecendo, sobretudo, a geração um pouquinho mais jovem, o que é que aconteceu, ou seja, porque o muro, as pessoas às vezes não estão vendo bem onde é que Berlim está no mapa e parece que o muro de Berlim era uma coisa só, tipo um muro de cima a baixo, lá de cima do Báltico até cá embaixo, para dividir as duas Alemanhas. E não foi assim.
Obviamente isso existiu, mas entre a Europa, a Alemanha Ocidental e a Alemanha soviética, né? A Alemanha Oriental. Essa divisão existia. Mas o que acontece é que Berlim estava no meio da Alemanha Oriental, ou seja, no meio do território comunista, né? Território soviético. E, claro, quando acabou a Segunda Guerra Mundial e os primeiros a chegarem a Berlim foram os russos, por motivos óbvios, até logísticos, e houve uma disputa entre os aliados. Os aliados eram 4, como vocês se recordam: a Alemanha, a França, a Inglaterra e a União Soviética. E a União Soviética já estava, obviamente, com interesses geopolíticos nessa região e queria ficar com a Alemanha toda, né? Os aliados não deixaram e houve ali, obviamente, um confronto. Decidiram, então, separar as duas Alemanhas. O que acontece é que eles tinham que, das duas, os aliados, que nós chamamos dos nossos aliados, né, abdicar de Berlim, decidiram não fazer isso. Então, dividiram Berlim também. Então, nós temos Berlim no meio da Alemanha Oriental, bem longe até da separação das Alemanhas. E o que é que eles fizeram? Ocuparam, cada um deles ocupou um quarto. A Rússia ocupou uma parte mais voltada para a Rússia, naturalmente, e a Inglaterra, a França e os Estados Unidos ocuparam outros 3 partes de Berlim. O que acabou acontecendo por causa das movimentações políticas foi que as pessoas começaram fugindo da Berlim Oriental para a Berlim Ocidental. E, obviamente, para junto dos americanos, franceses e ingleses. Claro, quando eles começaram, quem é que fugiu? Obviamente os cérebros, né? Os professores, os cientistas, etc. E quando eles começaram percebendo que essas pessoas começaram fugindo em massa, porque pegavam depois um avião ali em Berlim e vinham para a Alemanha Ocidental. Então, aí os russos resolveram construir o muro. Primeiro, meteram ali uma zona de areia, com arame farpado, com minas terrestres, morreu muita gente, como é evidente, colocaram torres de vigia, essa que inclusive não só atiravam, mas faziam explodir as granadas que estavam no meio da areia através de um sistema de alavancas complicado, enfim, foi terrível. Isso fez com que as pessoas, obviamente, percebessem que quanto mais rapidamente fugissem, melhor. E eles acabaram, então, construindo, na verdade, 2 muros. Um muro, uma terra de ninguém, e depois uma outra parede. E para quem se lembra, que tem um pouco mais de idade, ou quem já foi ver alguns desses filmes históricos, viu as fugas reais de pessoas com família, outros morreram, outros passaram as crianças por cima do arame farpado, enfim. E esse muro contornava depois a parte dos alemães e dos ingleses, franceses e americanos. Então tinha o muro dividindo metade da cidade e depois contornando essas 3 partes. Então aquilo ficou uma ilha, que correspondia mais ou menos a metade da cidade de Berlim. E como é que os americanos, os franceses e os ingleses conseguiam chegar lá? Como não tinha até 3 autoestradas, mas os russos começaram criando problemas e dificultando. Então, para abastecer essas pessoas, eles criaram uma ponte aérea. Tal como existe entre Rio e São Paulo, criaram uma ponte aérea. Para vocês terem uma ideia, essa ponte aérea fazia chegar um avião a cada 3 minutos. Aterrizava um avião a cada 3 minutos. Então, foi uma movimentação imensa, né? E, pelo meio, alguns conflitos. Nós vamos ver no tal Checkpoint Charlie, que era um dos pontos, uma das torres de vigia de ambos os lados, né? Para passar de uma parte da metade de Berlim Ocidental para a parte de Berlim Oriental. Então, por ali não passavam cidadãos normais, mas passavam os militares, os políticos e também turistas. Acreditem que mesmo durante a guerra
Nós agora estamos com problemas de fazer turismo, né? Vocês Pois imaginam é, né? fazer turismo na Guerra Fria. E você ia, não sabia se podia voltar, né? Você ia para dentro da casa do inimigo. Mas, enfim, pessoas que por vários motivos tinham que ir, passavam por esse checkpoint Charlie. E nós hoje está no meio de uma rua, tem os soldados, inclusive vestidos com as 3 bandeiras, americana, francesa, inglesa, e é normal as pessoas tirarem fotografia, é um dos pontos turísticos, obviamente, e está mesmo no meio de uma avenida, então vamos ver isso também. Mas aí, exatamente nesse ponto, se deu, para quem se recorda, em 1967, um dos confrontos mais dramáticos, que foram os tanques de guerra russos, que se posicionaram e não deixaram os diplomatas ingleses ou franceses, já não me lembro se eram franceses ou ingleses, mas não deixaram eles passar. E eles, obviamente, tinham esse direito, né? Estava acordado, mas os russos colocaram os tanques e, obviamente, os americanos, os franceses e os ingleses fizeram avançar do mesmo jeito também os tanques e tiveram quase declarando a Terceira Guerra Mundial, com os tanques apontando uns para os outros e o pessoal com o dedo no gatilho. Vocês imaginem a tensão, né? E tudo isso passou exatamente nesse checkpoint. Depois teve outro episódio, que vocês já devem ter ouvido falar dos russos terem mandado levar aquelas bases de mísseis para Cuba, né? E na época o Kennedy mandou sobrevoar e disse: ou vocês desmontam ou eu afundo a ilha. Isso também ficou famoso. Então, Kennedy esse que quando um dia foi a Berlim, claro, marcar a presença, né, teve aquela famosa frase em alemão, né, ele não falava alemão, mas alguém ensinou, Ich bin a Berliner, ou seja, eu sou um berlinense, né? Então ele, no fundo, estava querendo demonstrar que estava por trás e que estava apoiando todas as pessoas que queriam, todos os alemães, que apesar de derrotados na guerra por eles mesmos, pelos americanos, mas se quisessem viver num país democrático e quisessem estar do lado correto, na opinião do Kennedy, da história, seriam bem-vindos. Então ele se fez berlinense também, né? Então, e ganhou esse título, né? Bom, outro discurso que ficou famoso, já só agora para acabar de falar do Muro de Berlim, foi uma outra frase de impacto grande, muitas décadas mais tarde. Algumas das pessoas que estão me ouvindo, obviamente, ainda se lembram, do Reagan, Ronald Reagan, que era presidente dos Estados Unidos, e quando finalmente, no final de muitas negociações, que meteu a Thatcher também, inglesa, ele finalmente se encontra com o Gorbachev e diz aquela famosa frase, em frente ao muro: Senhor Gorbachev, jogue abaixo este muro, né? E é aplaudido emocionadamente por todas as pessoas, inclusive de ambos os lados, né? E coisa que acabou acontecendo, né? Por influência do Gorbachev, ele finalmente jogaram o muro abaixo. Não começou logo com o muro caindo, abriram as portas. Primeiro abriram até as portas da fronteira com a Hungria, começaram escapando as pessoas por lá, e depois foi inevitável, obviamente, o movimento de abertura. Os soldados estavam lá, os soviéticos estavam lá, os alemães orientais estavam lá, mas não impediram que milhares e milhares de pessoas atravessassem nessa noite o muro para o outro lado, né? E fossem comemorar com os seus irmãos ocidentais, alemães ocidentais, à volta da Praça de Brandenburgo. E é exatamente isso, esse local que eu quero levar vocês, aliás, esses dois, né? Por causa dessa dramaticidade e de tudo isso que marcou o século XX, né? Existe uma história antes do muro e uma história depois do muro, né? Agora estão querendo escrever outro capítulo da história, mas é aí onde entra aquela minha frase do comprimido ou do livro de história. Comprimido para Alzheimer ou livro de história. Mas pronto. Isso para dizer que vamos ver isso, vamos ver também
a cidade gastronômica, a cidade que quase gritou por liberdade. Você nota isso na juventude. Berlim começou, claro, ela, depois da Segunda Guerra Mundial, teve esse problema da Guerra Fria, mas logo que acabou, que o muro foi destruído, os alemães ocidentais, que obviamente eram muito mais ricos, só para contar aqui um episódio que se passou comigo, porque não eu lá, mas na fábrica, um colega meu de marketing chegou a diz, Alberto, cada vez que chego, eles tinham algumas autorizações pontuais para ir visitar a família, que ficou do outro lado, né? Nesse caso, esse rapaz era da minha idade, não viveu essa separação, mas tinha os primos e os tios, os avós ainda estavam do outro lado. E eles tinham algumas autorizações. Só podia ir uma pessoa de cada vez, a família ficava do lado de cá, então, no fundo, quase como um resgate. E ele dizia, Alberto, quando eu chego lá com o meu carro, que era um BMW, mas já usado, já um BMW que para os ocidentais é um carro normal. Ele chegava naquela cidadezinha dos avós e dos primos e juntava a garotada à volta do carro como se estivesse olhando para um Ferrari. Entendeu? Tal a disparidade que havia. Eles tinham um carro, já agora falando de automóveis, para quem gosta, eles tinham algumas marcas, mas uma delas era uma coisa ridícula. Ridícula. Falamos sobre ontem isso, né, Alberto? Exatamente, estava te explicando isso, porque um Trabant era assim mais ou menos uma caixa de sapato, e quando eu digo caixa de sapato, não estou me referindo só ao formato, não, e a exiguidade de espaço dentro. A alavanca das mudanças era de madeira, e não era só aquilo, parecia um carro dos Flintstones. A porta tinha alguns componentes de papelão, entendeu? Era feita com celulose. Então, o carro consumia um absurdo comparado com os ocidentais, né? E era o Trabant, era o carro do povo deles. E só para contar uma historiazinha, claro que aí vem um viés meu político, mas vão me perdoar isso, mas para vocês terem uma ideia, nesse regime que providenciava tudo, no Estado Providência, você, quando o seu filho nascia, você fazia duas coisas. A primeira, obviamente, era registrar o garoto. A segunda era pedir o carro para ele. Porque o carro levava 15 a 16 anos para ser entregue. Era entregue. O Estado providenciava o sapato, a sua casa, você não tinha o seu emprego, você não tinha que se preocupar com isso. E o carro também. Levava era 16 anos. Então, um carro normal, um Trabant, se você quisesse vender, coisa que ninguém fazia, né? Só se morresse alguém. Mas se você quisesse vender um carro, por muito usado que ele fosse, ele valia o dobro do preço de um carro 0 quilômetro. Por quê? Porque tinha pronta entrega. O outro você tinha que esperar 16 anos. Então, estamos falando desse tipo de realidade. Quando caiu o muro, a Alemanha Ocidental, ainda não havia euro, né? Havia o marco, que depois acabou sendo um euro também. Mas, enfim, nessa época era o marco. Pouca gente, às vezes, no Brasil sabe disso. A Alemanha, o Deutsche Bank, o Bundesbank alemão, multiplicou por 5, converteu o saldo de cada alemão oriental. Imagina que você tinha lá 1.000, né? Ele multiplicou por 5, então depositou 5.000. Então, se a conversão, imagina, dava 1.000 marcos, eles depositaram mais 4 e multiplicaram então por 5 o saldo, para fazer com que o poder aquisitivo daquela gente subisse. Bom, e só para contar, havia coisas, eu ficaria aqui o resto da tarde, mas havia coisas interessantíssimas e nós ainda vamos ver alguns desses carros. Eles alugam, inclusive, esses carros para passear. É uma coisa um bocado ridícula, que só quem tem saudades desse tempo, obviamente, mas não é a mesma coisa que alugar um Fusca, né? Aquele carro quase você tem que empurrar. É realmente horrível. Mas é engraçado, havia uma piada, e esse meu colega da Siemens dizia isso. Uma vez me perguntou, disse, Alberto, você sabe como é que a gente faz para dobrar o preço de um Trabant? Dobrar o preço? Multiplicar por 2, como é que o carro dobra logo de preço? Cara, não faço a menor ideia. Basta encher o tanque.
Era quase o mesmo preço do carro de um tanque cheio de gasolina, um tanque cheio. Eram as piadas, né? Bom, e portanto houve uma integração entre os irmãos, né? Neste caso os primos ou às vezes os netos, né? Já, entre as pessoas, e houve uma construção. Berlim foi durante muitas décadas o canteiro de obras da Europa. Então o preço das casas era muito baixo para atrair gente jovem, era muito mais, para minha filha mais velha foi morar para lá, era muito mais barato morar em Berlim do que em qualquer outra cidade da Alemanha, entendeu? Tanto alugado quanto comprado. E, sobretudo, se você se dispusesse a ir morar em Berlim Oriental, entendeu? Porque a diferença das casas, a diferença das ruas, enfim, tudo isso hoje em dia está esbatido, mas durante muitas décadas houve exatamente essa grande diferença entre a população e também entre Ô, Alberto, hoje, nos dias de hoje, tu consegue ver essa diferença ainda entre Sim. Sim, porque, repare, Ezequiel, muitos dos edifícios, os modernos, obviamente, são modernos já, e você não nota a diferença. Mas o que acontece é que não demoliram todos os edifícios de apartamento, muito menos os edifícios públicos da época comunista, né? E você vê que existe um padrão, tanto na Alemanha quanto até na Áustria, mas em Bratislava, vamos ver isso, quando passávamos por lá, você olha e você vê aqueles edifícios todos iguais, todos cinzentos, todos tristes, porque aquilo depois acabava passando, inclusive, o ânimo das pessoas, ou a falta de objetivos que as pessoas tinham, falta de riqueza, de iniciativa privada. Você não tinha iniciativa privada, né? Então, tudo era do Estado, né? Então, tudo isso transparecia, inclusive, para a arquitetura, né? Então, tem coisas belíssimas, como é lógico, mas a esmagadora maioria das coisas, os edifícios de habitação, tinham coisas absurdas para os nossos dias, né? As entradas para os apartamentos eram feitas por corredores internos de área, uma espécie de uma área de serviço, né? Então, você subia a escada e entrava para os apartamentos a partir do corredor. Coisas do género, o banheiro de muitos apartamentos era fora do apartamento, onde você tem hoje, sei lá, o elevador ou a caixa do lixo, né, a conduta do lixo, ali tinha aí o banheiro. Então, se o banheiro estivesse ocupado pelo seu vizinho, você esperava. Era um serviço que era comum. Ora, aquilo que para nós choca hoje em dia, para eles foi durante décadas o normal. E esse edifício ainda existe, é claro. Não faz muito tempo atrás, né, Alberto? Estamos falando de 30 e poucos anos atrás, isso, né? Não... Sim, 30 e poucos anos que começou... No final. Né? Começou terminando, né? Porque o muro caiu em 1989 e as Alemanhas se unificaram em 1990. Repare, isso foi ontem. Sim. Né? E vocês já não vão notar isso. Só para as pessoas terem uma noção, havia tantas gruas, aqueles guindastes, né, de construção, havia tantos, que houve um dia que eles fizeram, vocês sabem que os alemães adoram cultura, adoram música, né? A maior parte dos compositores de música clássica e executores de música clássica são alemães, ou austríacos, o que dá ali mais ou menos o mesmo. Eles não gostam que a gente diga isso, mas é tudo mais ou menos a mesma coisa. A cultura é mais ou menos a mesma. Houve uma dança das gruas, então as orquestras começaram tocando e as gruas estavam sincronizadas para ir dançando ao som da música. Para você ver a quantidade de gruas que tinha numa cidade dessa, né? Então, realmente passou por um apogeu muito grande e isso atraiu, como é natural, muitos jovens, deu emprego, como é lógico, a muita gente. Houve um investimento pesadíssimo da Alemanha Ocidental no território da Alemanha Oriental. Isso, na época, foi determinado por um indivíduo que devia nascer várias vezes ou não deveria ter morrido, chamado Helmut Kohl. Aliás, havia alguns, na minha opinião, que não deveriam morrer, né? Thatcher, Helmut Kohl, esta primeira-ministra da Alemanha também, a Merkel, havia alguns que não deviam morrer, mas enfim, mas isso já são opiniões políticas.
Então, estava dizendo que eles investiram muito nisso e se empenharam em nivelar. Até hoje não conseguiram, para vocês terem uma ideia, até hoje não conseguiram. Até hoje existem tensões e conflitos entre as pessoas que vieram do outro lado e as deste, mas nitidamente estão muito melhores e, obviamente, foi feito um esforço muito grande, despejaram dinheiro, despejaram marcos na época na economia de lá. Bom, mas isso só para fechar, digamos, essa parte. Aquilo que eu queria que vocês percebessem é que, e vão notar quando nós chegarmos lá, em quase tudo, vocês vão ver que existe uma ideia do governo da Alemanha de não deixar esquecer os erros que foram cometidos no passado. Isso chega a ser tocante. Aquela ideia que a gente tem dos alemães prósperos e tudo mais, ou a outra ideia que a gente tem dos alemães racistas, genocidas, eles sentem isso como vergonha. Está vendo? Então, isso é passado dos pais para os filhos para os netos. Eles sentem vergonha disso. Mas, por outro lado, eles também, por uma questão de honestidade mental ou intelectual, eles não querem que se destrua determinados monumentos, porque servem de símbolo para isso. Entendeu? Então, a Catedral de Colônia, por exemplo, a antiga catedral continua com a torre completamente quebrada pelos bombardeios americanos. Nós vamos mesmo em Berlim visitar uma igreja lindíssima por dentro, mas está toda remendada, mas desde os mosaicos no chão até os mosaicos no teto, são lindíssimos. E por fora, você fica abismado como é que até hoje tem os buracos das balas, das metralhadoras. Puseram fogo na igreja, foi bombardeada, aquilo esteve para ser demolido. E aí foi quando aquilo estava em tão mau estado, ou ainda está em tão mau estado, que eles queriam demolir para fazer uma nova catedral. E a prefeitura e os alemães disseram, não vamos estabilizar essa estrutura, como é lógico, vai ficar como testemunho e vamos fazer exatamente em frente, a 20 metros da porta um do outro, uma catedral magnífica, lindíssima, que eu vou fazer questão que vocês vejam, porque o silêncio que se sente ali dentro, os vitrais azuis, enfim, transmite exatamente uma paz, que é aquilo, no fundo, que as pessoas devem levar dali, uma mensagem de paz, para que esses erros jamais sejam cometidos. Né? Então, essa mensagem fica muito nítida ali na visita dessas duas igrejas. Né? Mas pronto, estava dizendo que depois vamos visitar também esse memorial do Holocausto, que é até ali relativamente perto, da porta de Brandemburgo, um memorial do Holocausto, que no fundo são uns paralelepípedos. Concreto. Sim, exato, uns paralelepípedos retos, todos cinzentos, e parece um labirinto. A ideia é exatamente se a pessoa se perder e permitir que, inclusive, a pessoa raciocine sobre o que aconteceu. Não são propriamente túmulos, mas representam esses túmulos. Tem desde túmulos as dimensões são todas iguais, à exceção de altura. Vão desde 30 centímetros até vários metros de altura. Porque ali foram enterrados, é o memorial dos judeus, houve pessoas sozinhas que foram fuziladas, mas houve famílias inteiras, houve comunidades inteiras que foram dizimadas e enterradas em valas comuns. Então, esse memorial ficou exatamente ali para que, sem mais mensagem nenhuma mensagem política, a intenção não é criar tensões, antes pelo contrário, é que você olhe, visite e saia dali em silêncio. Então, está ali bem perto, é uma das coisas que a gente, obviamente, vai visitar, é o memorial ao povo judeu, que merece mais do que o nosso respeito e a nossa homenagem. Né? E, sobretudo, que não permitamos que nunca mais isso aconteça. Curiosamente, ali por baixo, nós não vamos visitar isso, mas, enfim, só para mencionar, existe o bunker, no estacionamento, é o bunker do Hitler. Então, quando, no final da Segunda Guerra Mundial, já os aliados estavam correndo para pegar o Hitler,
E quem chega primeiro, inclusive, são, como eu disse, os russos. As tropas russas chegaram a Berlim antes dos franceses e dos ingleses e dos americanos, e, obviamente, entraram no bunker, que já sabiam onde era, e não encontraram o Weser. Né? Há uma especulação muito grande, até hoje, sobre isso. Essa pergunta ficou sem resposta até hoje. Existe um oficial, que é aquele Evra Braun, e os filhos tinham tomado veneno, se suicidaram e foram queimados ali mesmo pelo corpo de defesa deles, né? Os soldados que faziam a defesa mais íntima deles. Mas, na verdade, isso não ficou comprovado e nunca ninguém os viu. Né? Então, há uma teoria da conspiração que dizem que ele saiu, escapou, enfim. Embora essa altura do campeonato, obviamente, já deve ter morrido. Não importa mais também, né? Não importa mais. Mas estava dizendo que fica ali, obviamente, tem umas filas gigantescas, porque há muita gente que quer mesmo visitar e, portanto, visita. Mas depois nós vamos ver, depois desta parte mais negra do século XX, nós vamos ver a Berlim mais moderna, mais contemporânea. Vocês vão ver edifícios fantásticos, como é o caso ali junto da Alexanderplatz, uma torre de televisão que, curiosamente, foi construída pelos alemães de leste e tinha sido construída exatamente para mostrar aos alemães do lado aqui do muro que eles tinham prosperidade e tal. Embora acho que nunca tenha havido ninguém que tenha posto uma escada do lado daqui para pular para o paraíso que eles vendiam do lado de lá. O contrário é que era verdade. Mas, enfim. Mas estava dizendo que tem ali a torre de televisão, tem 368 metros de altura, ou seja, uma coisa imponente mesmo. Deixa eu tirar o som daqui. Aqui. E, portanto, que tinha sido construído exatamente para mostrar o poder da Europa de leste, né? Mas vocês vão ver edifícios e hotéis, por exemplo, tem um que tem, se compra um ingresso, mas o ingresso é até barato, para entrar na recepção do hotel, ele está todo em vidro, e vocês imaginem um elevador redondo, e você toma o elevador, ele é todo em vidro, e você sobe, mas à volta do elevador, aquilo está num átrio enorme na recepção, mas a recepção do hotel é imensa, o hotel está todo voltado exatamente para esse átrio. Então, no meio tem o elevador, e o elevador o que faz é passar por dentro de um aquário que está numa espécie de uma coroa. Então, vocês imaginem dois cilindros, né? O de fora é um aquário imenso, com peixes coloridos, uma água azul muito bonita, e o reflexo das luzes, como é lógico, e o elevador passando por dentro. Então, sejam os hóspedes que estejam no hotel olhando para dentro, para a recepção. Todo em vidro, que aqui depois tem uma cúpula, né? Sejam as pessoas que vão lá, mesmo não estando hospedadas, mas que vão ter essa experiência, é um dos hotéis mais modernos, mais vanguardistas, que Berlim, obviamente, se convidou muitos dos arquitetos mundiais para deixarem a sua assinatura, e essa, digamos, é uma delas. Mas temos outros, tem uma praça chamada Sony Center, Sony da marca Sony. Hoje em dia até nem pertence mais a eles, mas enfim, foi concebida por eles, e o arquiteto que concebeu essa praça, é uma praça que tem uma cúpula, mais uma vez, em vidro, e havia ali um hotel. Então, para eles não destruírem esse hotel, que tinha talha dourada, tinha paredes pintadas, portas pintadas, o arquiteto protegeu, inclusive com como é que chamam? Uns amortecedores à volta das paredes, segurando a estrutura, para que a estrutura de vidro, parece uma gaiola que está por cima, abraçando exatamente essas paredes para não destruir. E é uma praça muito bonita, onde tem umas mesas, vários restaurantes, várias esplanadas, e é um local, digamos, onde tem muita luz, né? Aliás, falando em luz, eu deixo passar um pouquinho, mas a gente, obviamente, também vai lá, que é o Reichstag, o Parlamento Europeu, o Parlamento alemão. É um edifício neoclássico, enfim, restaurado, naturalmente, porque ele foi muito bombardeado, mas ele tinha uma cúpula,
uma semisfera em vidro, em cristal, em uma estrutura em aço ou em ferro. Claro, isso primeiro incendiou, ainda antes da Primeira Guerra, 1930 e qualquer coisa. Durante a Segunda Guerra, obviamente, foi bombardeado, e depois, na Guerra Fria, ninguém queria reconstruir aquilo, e foi depois reconstruído com uma particularidade muito interessante. Eles fizeram um link, digamos, à memória do edifício antigo. Essa cúpula cresceu muito, e você visita essa cúpula agora subindo por uma passarela que vai contornando, tudo em vidro, que vai contornando até lá em cima, e você olhando lá para baixo, você vê os deputados trabalhando no parlamento, né? Então a ideia foi, por um lado, buscar luz, tem uma porção de espelhozinhos, então eles trazem luz, não importa qual seja o ângulo do sol, né? Bate nesses pequenos espelhos e transmite lá para baixo, aquece a água, gera energia, mas, sobretudo, permite que tenha luz lá embaixo e permite que você vigie. No nosso caso, obviamente, somos turistas, mas o alemão berlinense normal poderia vigiar os trabalhos do parlamento, né? A ideia é causar uma certa garantir uma certa transparência do trabalho deles. A ideia do arquiteto foi essa, muito bem conseguida, e a capacidade de luz e é muito bonito, é realmente muito bonito. Então, vamos depois passar ali perto, inclusive, numa praçazinha, para vocês verem uma coisa que provavelmente, eu não me lembro, porque eu nasci em 1959, eu acho que no Rio de Janeiro não tinha isso, se tinha. Enfim, eu quando vim para Portugal tinha 12 anos, acho que não me lembro disso lá. Mas havia aqui em Portugal ainda, que eram os polícias sinaleiros. Eram os polícias muito bem vestidos, os guardas, estavam nos cruzamentos, muito bem vestidos, impecavelmente vestidos, tinham até um chapéu e tal. Parecia aqueles chapéus da Legião Francesa, né? E usavam luvas, com calor desgraçado, mas os caras usavam uma luva, e ficavam ordenando o sinal, né? Ordenando o trânsito nos cruzamentos. Isso ainda havia aqui em Portugal, eu me lembro. Lá havia a mesma coisa, mas colocada em cima de uma estrutura, e o sinal vermelho ou verde ou amarelo era movimentado por um funcionário dentro dessa casinha, né? Como se fosse, sei lá, um vigia num parque florestal. Então ele ficava manuseando aquilo, não havia sistema eletrônico, então ele fazia aquilo manualmente. Claro, depois isso foi tudo destruído, mas eles voltaram a colocar esse símbolo exatamente no meio da praça. É muito legal para a gente se recordar, para a gente se mostrar. Inclusive um relógio também interessante, que vai rodando e vai mostrando as horas em tal país. Esse relógio aí, eu não consegui entender como é que ele marca as horas de alguns cento e poucos países, né? Eu não consegui entender ainda como é que ele trabalha nisso. Que é só uma... Ele vai rodando, né? Porque o tempo vai passando, né? E imagina, está escrito por baixo Rio de Janeiro, fixo. Uhum. E em cima tem um painel que vai rodando. Sim. Então, imagina 8 horas, né? Está 8 horas para o Rio de Janeiro. Aquilo vai passando. E se Buenos Aires tem 1 hora a menos, ou, por exemplo, Manaus tem 1 hora a menos, está escrito 7 atrás, né? Então, quando o 8 passa, por exemplo, para, sei lá, para a África, o 7 está para Manaus, veio para a frente do Rio de Janeiro. Então, o tempo vai passando em cima e as cidades estão marcadas embaixo. Então, você querendo olhar para que horas são em Tóquio, você olha para a cidade e olha para cima, porque, obviamente, o tempo passa para todo mundo e as cidades estão fixas. Basta. Mas é sempre hora cheia daí, né? Perdão? Sempre hora cheia. Sim, claro. Sim, não vai ao manual do minuto, que também não... Sim, não, não. Aí você olha, se são 8h30, está marcando 8h30 para todo mundo. Mas, enfim, mas é engenhoso, é interessante, depois tem umas bolinhas em cima que causam algum movimento, tipo astros, né? Então, até no ponto de vista de arquitetura, Berlim dá um show, né? Os principais arquitetos no mundo queriam, quase pagavam para trabalhar em qualquer obra em Berlim, porque serviu de cartão de visita para muitos, e muitos deles ficaram famosos, né?
além do que, obviamente, eram muito bem pagos também. Mas Sim. isso só para referir. E nós vamos visitar também... eu esqueci de dizer que Berlim é atravessada por um rio chamado Spree, ou Spree, né, como os alemães dizem, Spree, S-P-R-E-E, Spree. E ele, quando chega dentro de Berlim, ele se divide, e então forma, obviamente, uma ilha. E essa é a Ilha dos Museus, a famosa Ilha dos Museus. Museus, está no plural, e bem, porque, na verdade, são 5 museus, todos eles muito interessantes, muito importantes, e tem também uma catedral luterana, né? A catedral também é muito bonita, tem um órgão fantástico, uma acústica fantástica, normalmente fazem um silêncio muito grande, menos obviamente que o órgão esteja tocando, e aí você tem um espetáculo, né? Mas essa Ilha dos Museus tem vários museus interessantes, e um deles, nós vamos visitar aquele que eu faço questão que vocês visitem, porque é mais ou menos, ele está ao nível do Louvre, está vendo? Nós estamos falando de um museu com esse tipo de importância, se não maior. Mas, enfim, isso já é discutível para os técnicos entendidos em museologia, não é o meu caso de todo, né? Mas tem o Museu Bode, que tem muitas esculturas, muitas moedas, tem uma coleção gigantesca de moedas que conta quase a história do dinheiro, desde o início até ao euro atual. E também tem arte bizantina, foi muito importante na época, na Ásia, que fazia, no fundo, a transição entre a Ásia e a Europa, ou o mundo ocidental como nós conhecemos. Tem a Galeria Nacional de Arte Antiga, e tem um museu novo, né? Novo, que eles chamaram por contraposição ao antigo, obviamente. Mas nesse museu novo tem várias coleções, tal como tem no Louvre, várias coleções egípcias, com papiros antigos, documentos muito famosos, muito importantes ainda, até mesmo para quem estuda essa ciência, né, egiptologia. Tem múmias, tem uma coisa única que qualquer museu, e já deu vários conflitos, no Cairo gostaria de ter, que era o original da Nefertiti. A Nefertiti era uma deusa que representava a beleza, né? E está lá o original, muito bem conservado, ainda em várias cores, está muito bem conservado. Estamos falando de 14 séculos antes de Cristo. 14 séculos antes de Cristo. Ou seja, nós estamos falando de quase 4.000 anos, né? Então nós vamos ter oportunidade de mostrar a vocês nesse museu, inclusive um chapéu que tem 3.000 anos. Sabem para que é que servia o chapéu? Para fazer previsão de eclipses solares. Você se imaginar alguém há 3.000 anos atrás preocupado em fazer um chapéu para verificar ou fazer os cálculos para quando haveria um eclipse solar, é alguma coisa interessante. Mas a cereja em cima do bolo, e eu vou terminar, prometo que vou terminar aqui nesse museu, e eu propositadamente vou deixar isso para o último, para vocês levarem, sei lá, se Berlim você pisa em cultura, ali você vai pisar em cultura e em história. Porque esse museu que nós vamos visitar, que é o Museu Pergamon, eu insisti muito, Ezequiel, com a Fernanda para colocarmos isso no museu, porque eu acho único isso no mundo. Vocês não vão encontrar nada no mundo sequer parecido. O Louvre, obviamente, tem a sua importância, mas como esse... Pergamon, para vocês terem uma ideia, é o nome do museu, mas era, na verdade, um nome também de uma cidade grega, daí o nome. Num tempo da Mesopotâmia.
acho que todo mundo que está nos escutando ainda tem, pelo menos de cabeça, a primeira aula o rio Tigre, Éufrates e tal, sabe, da Mesopotâmia, da civilização da Babilônia, né? Já ouviu pelo menos o By the Rivers of Babylon, pelo menos a música tem que conhecer, né? Que é mais moderna, né? Da Gloria Gaynor, nos anos 80. Não é o seu caso, que você nasceu depois disso, mas enfim. Mas não sou tão novo assim, então, Alberto, viu? Estou beirando os 40 já. Estou brincando. Mas estava dizendo que todo mundo tem conhecimento do rio Tigre e Éufrates, que eram rios que corriam na antiga Mesopotâmia, na Babilônia antiga, e nós vamos visitar esse museu. Logo que você entra, aquilo tem um corredor que, na verdade, eram as portas de Ishtar. Era uma deusa, e essas portas vieram, todos os ladrilhos, os mosaicos, os azulejos vieram exatamente de escavações feitas no século XIX naquilo que é hoje o Iraque e o Irão, que era onde se desenvolveu essa civilização da Babilônia. Eles falavam uma língua que era o arcádio, uma língua já morta, obviamente, que não existe mais, e que ficou, inclusive, oculta, desconhecida. Sabia que existiam, mas ninguém tinha a chave para decifrar, para traduzir, entendeu? E foi só no século XIX que alguns arqueólogos descobriram 12 tábuas. Não são tábuas porque elas estão em argila, né? Mas descobriram exatamente essas tábuas com as escritas cuneiformes. Eram escritas chamadas cuneiformes porque os gregos achavam que eles faziam cunhas, né? Pareciam unhas, né? A maneira deles escrever. Não era uma escrita como nós temos na língua atual, que tem verbos, declinações. Eles usavam isso mais para contabilizar os impostos e as colheitas, contar os animais, contar quanto é que tinham arrecadado de trigo e não sei o quê, mas tinham essa função. Nós estamos falando dessa porta, então, de Ishtar. É uma porta com leões azuis, são 120 leões, o teto é todo em cedro do Líbano. Então, essa porta e chama-se porta exatamente porque saía da Babilônia em direção fora da cidade, para a cidade de Uruk, né? Então, Uruk, que existe até hoje, né? É uma cidade que fica hoje no Iraque, e que tem toda uma simbologia também. Vocês sabem, ali, não queria aborrecer muito vocês hoje com isso, mas lá nós vamos contar que apareceu a escrita, o livro mais antigo que existe no mundo. O livro mais antigo, a história mais antiga, não era um livro propriamente, está escrito em argila, que conta as memórias, ou a epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh era um rei da Babilônia, um rei muito mau, como muitos, né? muito poderoso, e obviamente oprimia muito o seu povo. E eram gigantes, na época eram gigantes. O povo pediu aos deuses, orou aos deuses para mandarem outro igual para se bater com ele, porque não tinham forma de se bater, né? E esse indivíduo, e os deuses acabam cedendo ao pedido e mandam um sujeito chamado Enkidu, que é criado na floresta. Depois toda uma história que depois a gente conta lá, cuidado por uma mulher que era a Joyeuse, que raspa os pelos dele, ensinam. Bom, e depois um dia, quando se confrontam, como eram da mesma força, eles desfalecem os dois, e quando se levantam, se apaixonam. Você vê como é que uma história, nós estamos falando de 20 séculos, quer dizer, isso foi passado para a escrita, foi escrito 20 séculos antes de Cristo. Mas essa história já vinha sendo contada, não se sabe durante quantas gerações ou durante quanto tempo, de boca em boca, né? Porque a escrita começa aí. Então ela foi passada para a escrita, a primeira história. E a semelhança entre essa história e o Gênesis
que nasceram 1000 e poucos anos mais tarde, foram escritos, o Gênesis, 1000 e tal anos mais tarde, a Torá dos judeus, é de tal maneira impressionante que isso causou uma revolução quando descobriram isso, entendeu? Porque está datado. Então, você ouvir, por exemplo, essa história que depois eu conto lá do Gilgamesh, que o Enkidu, que era o amigo, acaba morrendo, porque um dia eles voltam do Líbano, terem massacrado um sujeito chamado Umbaba, e que era a maior figura da Terra. Eles, quando conseguem derrotar, o cara vem para Uruk outra vez, ele toma banho no final da guerra, aí tal deusa Ishtar se apaixona por ele quando o vê nu, e ele recusa porque ele já gostava do amigo. Então você vê uma história dessa juntando homossexualismo 2000 anos antes de Cristo, né? Não deixa de ser impressionante, né? Então tem todo esse desenvolvimento até que ele morre, ela resolve mandar se vingar, solta o touro celeste, enfim, é uma história complicada, mas que acaba com ele pedindo, passando uma série de provações e tal, e descobrindo um indivíduo que ele percebeu que ia morrer, e ele descobre um sujeito que tinha ganho a vida eterna, né? Longe, e ele vai até lá por uma porção de provações e encontra um sujeito, mas a mulher, que era eterno. Ele era mortal, mas agora já não era, né? Passou a viver para sempre. Então ele vai falar com um indivíduo chamado Utenapistim, e diz: olha, também quero, sou o rei, você é meu súdito. Esse cara não vai rolar, porque o que aconteceu é que há muito antes de você nascer, os deuses estavam aborrecidos aí com a humanidade, disseram para eu construir uma barca enorme de madeira, eu construí, mandou meter um casal de cada bicho dentro e inundou essa história toda e me recompensou com a vida eterna, para mim e para minha mulher. De maneira que eu já estou aí há uns 450 ou 500 anos, estou na mesma, parece que não vou morrer, não. Agora não dá para eu transmitir para você. E o cara fica desesperado quando percebe que não consegue fazer-se viver para sempre, né? Era o rei que nunca queria morrer, mais ou menos como eu. Só não sou o rei, mas também não quero morrer. E acho que ninguém. Então ele chora muito e tal, e a mulher dele é uma coisa engraçada. Por que eu estou contando isso? A mulher tem pena dele, tem pena do rei Gilgamesh, chorando como se fosse uma criança, quando percebe que vai morrer, como qualquer um de nós, né? Então claro. A mulher vai debaixo d'água, agarra umas ervas especiais e lhe dá, e diz: olha, isto não vai tornar você eterno, mas vai minimizar. Vai colocando, vai fazendo um chazinho com essas ervas, pouquinho, uma folhinha de cada vez e tal, e você vai dando uma esticadinha. Era o doutor Drauzio Varela lá do Morro, né? O cara, né? Melhor do que isso era impossível. Então o sujeito disse: obrigado e tal, e levou as ervas. Só que na volta, e a história acaba aí, na volta ele, tão cansado que estava, ele pega a dormir com as ervas agarradas, e há uma serpente que sente o cheiro das ervas e vai lhe rouba as ervas. E é exatamente por causa disso que a serpente troca de roupa, troca de pele e rejuvenesce. E esse é o motivo pelo qual vocês veem que a medicina, como ciência, tem como exemplo, ou como logo, né, duas serpentes. Exatamente por causa dessa história, a serpente que comeu as ervas de Gilgamesh e, portanto, troca de pele e se renova e larga aquele corpo antigo, cheio de rugas, e volta a viver, mas com uma nova roupagem, né? Então é tudo muito bonito e vocês vão ver isso lá, entendeu? Então, em mais lugar nenhum do mundo, vocês vão ver coisas tão antigas, tão representativas da nossa civilização, que não começou há tanto tempo assim, mas acho que ali vocês têm um resumo mais ou menos bom. Show. E acho que ficamos hoje por aqui. Uma hora e 20 de live já, tem bastante conteúdo, né? E conteúdo de qualidade, né? Isso aí Obrigado. Não, com certeza. É
cliente amigo da Fernanda ali, o seu Júlio, deixa eu postar aqui, ele postou aqui, Alberto, ó. Tu consegue ler o comentário? Peraí, deixa eu aumentar aqui. Não nos foram mostrados. Aliás, nosso guia só falava em espanhol. Ele foi o ano passado com uma operadora, com uma outra empresa, na verdade. Tá bem. E daí ele não conseguiu ver os museus que estava comentando agora aí. Que é que eu falei para você. A nossa função é um pouco essa. Porque agora deixa eu só fazer, é o mesmo último parênteses, mas já passo a palavra para você. Mas para responder aqui ao seu Júlio. Sr. Júlio, nós fazemos um tipo de turismo totalmente diferente. É um turismo de experiência. Eu acho que é quase um crime nós colocarmos... Deixa eu só desligar o meu telefone, está tocando aqui. Eu acho que é quase um crime nós irmos, por exemplo, a uma cidade como Berlim e não visitarmos uma situação dessas e sairmos batidos para outro lugar. Não, se for necessário, a gente até não vai a determinado outro lugar. Não vale a pena sair correndo, dar a volta só numa ilha como essa. Que passou ali, que foi. Exatamente. Porque se for só para tirar fotografia, nós tiramos, mandamos para vocês. Fica mais barato. Então, lembra quando eu comecei dizendo que eu quero que vocês degustem? É um pouquinho isso. Há museus e há museus, claro, lógico, não podemos visitar todos, é óbvio, a gente já sabe isso, e até porque tem muita gente que não gosta de museu, óbvio, né? E claro, nesse dia, se não quiser ir no Museu do Pergamon, enfim, não há problema nenhum, podem fazer outro tipo de programa ali, a gente depois pega de ônibus, não tem problema. Agora, nós não vamos perder a oportunidade de mostrar uma história dessas, um altar, o altar de Zeus, que está neste momento em restauro, porque esse museu é muito grande. Esse museu é muito grande, é imenso mesmo. São vários blocos, e um deles tem um altar, é o altar de Zeus, que está neste momento em restauro. E, puxa, em mais lugar nenhum você tem uma situação dessas. O museu foi feito para abrigar essas relíquias que são patrimônio da humanidade e acho que patrimônio da civilização. Então, acho que todos nós que passamos aqui por essa terra temos que, claro, ter um projeto para o futuro, mas temos principalmente que olhar para o passado, nos orgulharmos de ter havido gente às vezes muito mais capaz do que nós, que deixou coisas fantásticas que nós só vamos ver. Os caras construíram. Os caras tiraram do zero, a gente só vai ver. Entendeu? A gente paga 10, 15, 20 euros para ver uma coisa que levou, às vezes, milênios e foi guardada por muitas gerações. Né? Então, acho que é o mínimo que a gente faz por algumas coisas. Né? Então, só para responder aí um pouquinho ao seu Júlio e dizer que se vier com a TripNet, vai lá ver. Vamos sentar do lado do Gilgamesh. A Mary Lina perguntou que ela gostou ela quer fazer o tour, né? Uhum. Dona Mary, a Fernanda, a Cléo, a Júlia, ela vai entrar em contato contigo, vai enviar o roteiro para ti, tá? Fique tranquila aí que em breve elas vão entrar em contato. Isso. Tá bom, e mesmo assim, nós vamos ter tempo, apesar, claro, numa hora e meia eu tive que contar aqui algumas coisas e acabei me estendendo um pouquinho, mas, como eu disse, vamos ter 2 dias e meio para fazer isso e vamos ter tempo também para vocês fazerem compras. Tem lojas de departamento imensas, enormes, com um rooftop, com bares lindíssimos, para a gente tomar um drink ou fazerem as compras em cada um dos andares, tem por setores, né? Então, tipo Corte Inglês ou Preciados ou sei lá, Galerias Lafayette, para quem conhece Paris. Então, tem lá de tudo, e as grandes lojas, obviamente, estão em Paris, todas muito bonitas, é quase tudo em vidro, eles têm uma autêntica obsessão pela luz, né? Claro, é um país onde neva muito, então há muitos dias cinzentos e tal, e essa época, inclusive, em que a Fernanda e o Ezequiel decidiram fazer este tour, é fantástico, porque vocês vão ver tudo florido. É primavera na Europa, né? Então, vocês vão ver tudo florido e acho que vai ser uma viagem
mesmo para o professor Júlio, que já lá foi, para ele não esquecer. Não esquecer, exatamente. Bom, Alberto, eu te agradeço, muito obrigado. Né? Lembrando que sábado que vem a gente vai ter uma outra live, que é Praga, né, Alberto? Eu não me lembro agora. Nós vamos dividir, agora faltam 3 etapas até chegarmos a Viena. Viena vai ser exatamente a última, e nós vamos entrar exatamente na Hungria, vamos depois descer até Bratislava, vamos até Budapeste, e depois devemos chegar na última live em Viena. E eu tenho a certeza que qualquer dessas cidades não vai ter uma melhor do que outra. Vocês vão chegar no final da viagem e eu vou fazer a pergunta e vocês não vão saber responder qual delas foi melhor. Mas vão todos me dizer que, apesar de diferentes, todas elas deixaram memórias muito boas, muito positivas e memórias para sempre, porque eu sempre digo que nós aqui na Glamour não vendemos viagens. Nós construímos memórias, né? Então, aquilo que eu quero é que vocês, mesmo que esqueçam o nome do hotel, esqueçam o nome da rua, não podem esquecer essas experiências. E o Museu de Pergamon vai ser uma delas, para além de outras. Ezequiel, muito obrigado. Eu que agradeço pela aula que tu deu para nós aqui de novo, mais uma vez, né? Não, isso aí é melhor que qualquer escola aí de história, viu? Não, devemos depois voltar um dia à tal história você falou das Primeira e Segunda Guerra Mundial. Depois a gente um dia há de fazer uma live só sobre isso, ou aquelas lives temáticas que falamos, né? Santiago. A gente vai estudar aí, assim que acabar as lives, depois dessa aí do leste europeu, a princípio vai ter o do Áustria e Alemanha, né, e os seus castelos também. Isso. Daí a gente vamos se programar para fazer uns vídeos sobre determinados assuntos, né, de curiosidades, até quem tiver curiosidade de algum assunto aí, quiser nos passar, ter uma ideia para a gente começar a trabalhar, pode colocar nos comentários aí que a gente, não agora, mas futuramente a gente vai fazer. Sim, senhor. Né? Um grande abraço, uma boa tarde para vocês e obrigado pela atenção e pela fidelidade daqueles que costumam já nos acompanhar já há algumas semanas. Exatamente. Gente, muito obrigado, um bom final de semana para todos que estão aí nos assistindo e até sábado que vem, tá? Um grande abraço. Um abraço, obrigado, Alberto. Miguel. Tchau, até amanhã. Tchau.